Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio e hoje um tema que eu gosto muito, ser jovem nos dias de hoje, como é que é isso? E não podia faltar um convidado especial, chamamos hoje um jovem que a gente gosta muito, eu e o Djalma, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um cara descolado, meio nerd, meio conectado, faz sucesso onde vai, então eu falei, esse é o cara certo, né, Djalma, para nós entrevistarmos. Djalma. Isso aí, meu amigo da Legrave. Estamos aqui entre amigos. O Luiz é um grande amigo nosso, amigo dos meus filhos. Se formou junto com o Matheus na Federal em Direito, né? E estudante de filosofia também. O Luiz é... Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu estou animado para a nossa conversa sobre esse tema que é tão instigante, né? E, enfim, tem muito para falar sobre. Beleza. Veja, eu queria fazer uma provocação já de cara, que é, hoje as pessoas dizem, tem estudos, que é uma geração mais frágil, porque tem pouca frustração. Então, eu gosto até de um exemplo, que as pessoas antes davam medalha para o primeiro lugar, né? E hoje você tem uma medalhinha de participação. Às vezes você vai fazer uma corrida, uma maratona, né? Todo mundo ganha medalha, né? Porque você não pode frustrar a pessoa. Então, existe uma preocupação exacerbada com essa coisa de não deixar o jovem, o adolescente se frustrar, principalmente por parte dos pais, né? Queria saber como é que vocês veem isso, porque será que nós não estamos criando filhos e jovens muito melindrados, muito sensíveis, que nunca podem sofrer, ao contrário de nós, né, João? Que era bem diferente. Porque aí acho que a culpa é talvez aí da geração de pais, nós como pais, né? Porque temos esse medo de não parecer o carrasco do filho, né? Eu tenho que ser um pai legal, né? Que tem muito problema dizer não e pronto, né? E ser, entre aspas, odiado pelo filho, né? Porque talvez aí teve que na geração anterior, quando dos nossos pais aí, a gente tinha muito uma dificuldade de afeto, né? Uma linguagem mais complicada de afeto, e agora nós quisemos ser muito afetuosos e talvez muito permissivos, né? Luiz, como que você vê aí? Como é que você teve muitos nãos? Você é um jovem mimado? Então, eu acho que, primeiramente, a nossa geração, ela tem acesso a muito mais informação. E eu acho que isso faz com que a gente comece a ver o mundo de uma forma muito diferente. E eu não sei se a gente é mais sensível ou a gente se permite ser o sensível que talvez vocês não foram, por exemplo. E eu acho que essa coisa de mais informação permite que eu tenha mais... Não que vocês não tenham conhecimento, mas Sim. No sentido, a gente... Mas na tua idade talvez eu não tivesse mesmo, né? Por conta da facilidade de acesso à informação mesmo, que eu acho que é o grande diferencial, talvez, das gerações, assim. Porque atualmente você tem contato com muita gente, você consegue falar com muita gente ao mesmo tempo e compartilhar muito desse sentimento. E eu não sei se realmente é um problema dos pais, unicamente, assim, como se vocês fossem os culpados disso tudo. Mas eu acho que vem também dessa mudança de acesso à informação, que eu acho que é o que a nossa geração tem muito mais do que tinha. E é uma sociedade da informação. Exato. Agora, é interessante isso que o Luiz traz, ser mais sensível. Porque, geralmente, quando você pega, vamos dizer, os meus avós, os meus pais, eles não se permitiam ser sensível. Homem não chora, não reclame, faça e fique quieto. E hoje já não. Hoje a gente vê uma sensibilidade. A gente vê que é bonito expressar essa sensibilidade. Nesse ponto eu acho positivo. Porque há menos cobrança. Só que por outro lado, e por isso que eu falo é um pêndulo, é um paradoxo, por outro lado eu acho que essa juventude de hoje, e também falo de um modo geral, né, tomar cuidado para não generalizar, né, nós temos jovens bem, digamos assim, dedicados, mas eu vejo de uma forma geral os jovens não muito comprometidos. Quando eu vou contratar um estagiário, por exemplo, no meu escritório, às vezes a pessoa quer porque quer, às vezes fica um mês, 2 meses,
não, vou fazer outra área, não, tem que ir no fórum. As pessoas não têm tanto aquele comprometimento, não te parece isso, Djalma, como era antigamente? Sim, e aqui a gente pode, aproveitando aí essa tua fala, falar sobre o dilema do amadurecimento, porque quando você vai contratar alguém, é um comprometimento do que tem que ter uma maturidade, né? E a psicologia comportamental, ela coloca como 4 marcadores do amadurecimento. O primeiro seria a capacidade de pagar suas próprias contas. Então, essa é a primeira a questão, né, no dia de hoje, tudo seria essa a primeira. A segunda seria morar sozinho, com independência financeira. Então, é uma coisa já atrela a outra. Estou anotando isso aqui para falar para o meu filho. O terceiro seria manter um relacionamento afetivo longevo. Então, também uma característica seria esses relacionamentos rápidos. Inclusive, aí você pode colocar como relacionamento afetivo longevo também o próprio trabalho, que você disse. Os vínculos mais duradouros. E o último é abrindo mão da individualidade e ter filho. Ter filho seria o 4º marcador de maturidade. Porque veja, quando que você está preparado para ter filho? Às vezes o jovem, aquela iniciação sexual, eu gosto muito desse critério, que mistura alguns pontos aqui. Eu acho que a partir do momento que você se engravidar da tua namorada, tenha condições de assumir esse filho, eu vou bancar, então você já está em condições de ter uma relação sexual. Agora, às vezes você pega um adolescente de 14, 15 anos, se der algum problema... A Marta Medeiros falava cheirando a Danoninho. Cheirando a Danoninho, daí depois vai ter o filho e vai empurrar. Como é que você vê isso nessa geração tua, essa questão precoce da sexualidade, da descoberta? Eu acho que não tem a menor preocupação com coisa alguma. E é um problema. Porque realmente vai para um lado... E aí, acho que tem muito a ver com essa questão desses relacionamentos líquidos mesmo. Porque é o sexo... E aqui eu estou sendo meio, talvez, moralista demais, mas essa é a abordagem que eu tenho para mim. Eu, eticamente falando, eu acho que eu sou mais liberal, assim. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer o seu próprio corpo, ter experiências sexuais com outras pessoas. Mas eu não gosto dessa banalização que realmente é o que tem hoje em dia. E essa coisa de preocupação, será que se eu tivesse um filho eu poderia bancar? Não tem de forma alguma. E esse é um dos grandes problemas que a gente vê, por exemplo, e aí falando um pouco mais do jurídico, questões de família, assim, de separação, de pessoas que começaram, que não tinham condição alguma de ter uma família ou constituir algo, vão lá, sem se importar com nada, tem um filho, e aí... Quem que vai cuidar? E o problema é, essa criança que surge... possivelmente, que daí são as pessoas que realmente estão... Mas aí surge essa criança que às vezes não vai ter tanto afeto, porque os pais nem se gostavam tanto assim, ou não tem a maturidade de manter... uma referência. Exato. E também de querer construir isso junto, assim, justamente pela liquidez dos relacionamentos de hoje em dia. De não ter esse comprometimento de eu vou seguir contigo, nem que seja pelo bem do meu filho, sabe? É uma coisa meio... o Bauman até fala no livro dele, Amor Líquido, ele diz que hoje as pessoas, elas têm uma relação como se fosse consumir um produto. É uma coisa muito casual. Então eu quero aquele produto, eu quero consumir aquele produto. E não significa que eu quero criar laços com essa pessoa. Ainda mais hoje com esses aplicativos, Tinder, né? Você escolhe ali a foto. Hoje você já escolhe se a pessoa é bolsonarista ou petista, né? Se é gay ou se é heterossexual. Você faz alguns filtros. Com certeza. Você veja, é a mercadoria, né? O ser humano tornou-se mercadoria, né? Isso tem o lado prático, né? E o lado... Você ganha tempo, né? Porque você quando saía na noite, assim, você sai na noite e você dá um tiro no escuro, né? Você, às vezes acerta, às vezes não, né? E uma coisa que você falou de duradouro, né? Que nem o Luiz estava falando das pessoas que são inconsequentes, muitas vezes. O Jordan Peterson, né? Aquele pensador bem conservador, né? Ele fala uma coisa interessante sobre casamento. Ele fala que o objetivo do casamento nunca foi a felicidade.
Por isso que as pessoas se frustram, porque elas buscam felicidade, mas na verdade a finalidade social do casamento, segundo ele, né, é formar uma família, é dar estrutura emocional para formar filhos. Daí ele fala, se você tirar a felicidade disso, é um bônus. Mas ainda conseguir felicidade. Mas então, e aí casa nesse sentido de que as pessoas talvez não tenham tanta resiliência diante de dificuldades, né? Dessa coisa, essa fluidez, né? Porque você, tá legal, não tá mais legal, começa outro, emprego, casamento. Sim. Né? E eu acho que vai muito nessa lógica, por exemplo, você tem o Tinder, você tem ali infinitas pessoas. Você acha que e assim, falando no senso comum, você acha que eu vou ficar... vou ter uma briga com essa pessoa, eu vou tentar resolver essa briga, sendo que eu vou pegar esse aplicativo, vou ficar indo para a esquerda, para a direita das pessoas que eu gosto, sabe? Uma infinidade de pessoas. Não deu certo com você? Mercadoria eu jogo fora, porque tem muitas outras. E eu acho que isso leva, e eu acho que isso é um marco da minha geração, por exemplo, parece que as relações são meio descartáveis. Assim. Sim. E isso é meio assustador. Inclusive, essa é a nomenclatura. Veja, o método de Marx, que ele diz que o comportamento ele é uma expressão, é um reflexo do que acontece no materialismo econômico. Então, ou seja, no modo capitalista, que você produz e vende, põe na prateleira, você saiu da moda, troca, quer dizer, ele reflete nos nossos comportamentos, ou seja, nós somos um reflexo, uma tradução daquilo que as relações de consumo nos impõem. Então, se antigamente a relação de consumo na Idade Média, por exemplo, era de um jeito, os comportamentos eram diferentes. Hoje, como nós temos excesso de opções, de cores, de produtos, o nosso comportamento se tornou assim. E aí cai no que você falou, no sentido que as relações se tornaram também descartáveis. Eu fico com uma pessoa, se ela não beija bem, se a pessoa não sei o quê, não tem emprego, eu mando embora. Lembra que é interessante essa tua colocação, porque antes uma pessoa às vezes entrava numa empresa trainee e se aposentava nela. Sim. Então é exatamente isso. Tinha uma estabilidade. Né? E os casamentos, então todos eles seguiam, as relações seguiam nessa toada, né? Agora não, agora é tudo muito rápido, muito descartável. Né? E a diversidade, que é uma das marcas de hoje, né? Também dos produtos. Você pode ver, você vai no supermercado comprar bolacha. Veja a opção de bolacha que você tem. Você vai comprar shampoo, você vai num comida por quilo. Eu sou um que fico meio angustiado. É uma mistura de peixe com carne, massa, não sei o quê. Então hoje nós vivemos uma angústia, né? E o Kierkegaard fala, né, que a angústia é essa vertigem da liberdade. Vou para cá ou vou para lá? Quando você fica muito... Será que faço isso ou faço isso depois? Então nós estamos sempre angustiados por esse excesso. Mas aí a gente vê jovens por qualquer coisa entediados também. Porque tá lá, videogame, TV a cabo, não sei quantos canais, YouTube. Não tem muito isso da tua geração, Luiz? Tédio fácil? Pois é, com tanta coisa e tédio o tempo todo. Eu acho que vem... Eu não sei... Eu estava refletindo sobre isso esses dias. Eu sinto que a minha geração... Isso... Parece que tudo que é produzido hoje em dia é baseado numa expectativa. Eu estava pensando, por exemplo, sobre o Tinder. Que é um marco, eu acho, das relações atuais, assim, da minha geração. É impressionante. Porque querendo ou não, algo baseado na expectativa. Justamente nessa coisa da escolha. Por quê? Eu tô lá no Tinder, passando para a esquerda, né, dando não nas pessoas que eu não achei tão compatíveis. E daí... Eu tenho que falar que eu não sei como funciona, né? Para não me comprometer, né? Senão você para a esquerda, para a direita... Também, né? Mas é basicamente você abre o aplicativo, tem lá a foto da pessoa, e aí tem os botõezinhos. Você puxa para a esquerda, você tá dando não, se você puxa para a direita... Match é quando a outra pessoa... Exato, quando tem um conjunto de puxadas para a direita, que é o... Mas só uma curiosidade, você já conheceu pessoas pelo Tinder, né? Já. Na foto não é todo mundo bonito? Não tem aquela coisa de você... Aquela surpresa. É muito frustrante isso. Que daí conta aí pra nós. É um dos problemas da minha geração também, que é a geração do corte, né? A geração do filtro, eu vou tirar
a vida de todo mundo é espetacular e a minha vida é chata, porque assim, porque eu não gravo eu passando o café da manhã, sabe, o meu café. Porque o pessoal já grava tudo bonitinho, é sempre algo espetacular. Sendo que a vida não é assim. Sim. A gente sabe. Muita apresentação, né? Mas voltando ao Tinder, que realmente tem essa coisa da frustração, de justamente porque eu pego o meu melhor ângulo, eu me transformo na melhor... Nossa, melhor luz. Isso, que não tem no dia a dia, né? Nunca tem essas coisas. E daí você tá lá, puxando para a esquerda várias vezes. E eu já contei. Eu já cheguei a dar 100 puxadas para a esquerda. Nossa. Porque assim, muitas pessoas, isso mostra quantas pessoas tem, mas assim, daí você vai, dá uma lida na descrição, não combina muito, nessa pegada também do descartável. Aí você finalmente acha uma que você fala, cara, é Acho isso. que essa aí. Essa. Daí você puxa para a direita e fala, mas acho que tem melhor. Se eu achei essa, eu acho outra melhor. Consumo puro, né? E eu acho que a nossa sociedade está nisso, assim. Sim. Eu achei, mas tem melhor. Sim. Justamente por E conta... nunca se contenta, né? Exato. Porque você que estuda filosofia, né? Tem o pêndulo do Schopenhauer, né? Que diz que nós estamos sempre ou naquela angústia de buscar aquela ansiedade, e quando conquistamos temos o tédio. Né? Sim, então, ou nós estamos sofrendo porque queremos investir em algo, e hoje eu noto assim que é tudo muito rápido. Antigamente você tinha uma namorada que você ficava 5, 6 anos investindo na namorada. Você mesmo, John, você investiu na Maria, eu não sei se tudo esse tempo, mas é uma história bonita, Sim, uma história com certeza. que teve poesia, que teve encontro. Hoje é uma coisa meio digital, assim, você aperta o botão, entra, deleta. Não, é isso mesmo. Eu acho que você estava falando do pêndulo, é assim, né? Você tem o desejo, aí tem a conquista, daí tem o tédio da posse, daí desejo por nova conquista, né? E isso é eterno. Se você for uma pessoa que não perceber, não ressignificar as coisas, não se situar, você vai ser um escravo disso a vida inteira, né? E daí você vai eternamente ficar frustrado, né? Porque aí entra talvez o esvaziamento, né? Que a pessoa precisa ter, porque ela se enche de dopamina, está sempre ligada que agora que vai ser, que esse próxima coisa que eu vou comprar, ou esse próximo relacionamento, ela está sempre na dopamina 1000, né? Então talvez tem que fazer aquele jejum de dopamina que fala, né? Digital, detox dopamina. Você abaixar essa dopamina, né? Porque a dopamina é interessante, eu vi uma pesquisa lá, eu não sei que bichinho que eles usavam, se é rato, macaco, o que era, mas acendia uma luzinha quando eles tinham o pico de dopamina, né? Era antes da conquista da recompensa. Então, momentos antes de você... Por isso que falo que o melhor da festa é esperar por ela, tal, né? Então, é a viagem, você programar, né? Então, a dopamina está sempre com essa dopamina. É que nem a né? rede social. Se você for ver, o que segura a pessoa na rede é também a liberação de dopamina. A pessoa posta uma foto, cada vez que ela vê que alguém curtiu, alguém comentou, que ela está sendo validada, gera um pouco de dopamina. E eu vi uma psicóloga falando que nós trocamos a dopamina pela ocitocina. Ou seja, nós estamos muito obstinados por dopamina, que é essa liberação da sensação de alegria, de prazer, e esquecemos do abraço, né? O abraço, o toque, às vezes você ser útil para uma pessoa, você fazer a diferença para uma pessoa, ocitocina, né? Então você, às vezes um porteiro, que você ouve a história dele, daí chega no final do ano, você dá um presente de Natal, dá um abraço no cara, isso é ocitocina, né? Essa ligação, e a gente só quer a dopamina. Como é que você vê isso, Luiz? Porque me parece que daí as pessoas estão sempre entediadas, porque é tudo muito rápido, tão acessível, que parece que não dá valor, né? Parece que eu tenho o que eu quero, né? No meu quarto, na internet, e quando eu não tenho, eu sou um mimado, né? Eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade, assim, enquanto jovem, assim, que está começando a vida adulta. Porque tudo é feito, querendo ou não, as redes sociais, assim, eu digo nem só a curtida, mas a forma como a gente consome conteúdo hoje em dia. No TikTok, não sei se vocês usam
Já chegaram a usar ou usam Usei bastante? um pouco, mas não gostei. Mas o formato dos vídeos é literalmente, digamos, é um podcast que tem uma parte interessante. E embaixo tem aqueles vídeos satisfatórios da pessoa cortando um livro, a página do... Sabe? Essas coisas bem bestinhas assim, mas que é muito bom de ver, justamente para que você fique preso naquilo, não pelo conteúdo, mas porque é legal ver a imagem. Então, associa um pouco dos dois, assim. E aí você fica horas e horas no TikTok, por exemplo, ou no Reels do Instagram, e aí você não consegue ficar 10 minutos para ler um livro. Sim. Então, assim, e eu falo como vítima Você que disso. ainda é um cara que lê bastante, né? Pois é. Mas os teus colegas... Mas fica difícil cada vez. Com certeza. Porque eu coloco no meu Instagram uma limitação de 15 minutos por dia. Aí ele avisa para mim que eu dei a cota, às vezes eu obedeço, às vezes não. Mas é assim, porque você entra numa fenda, parece que é uma coisa que você, ali do tempo, né? Uma fenda do tempo que você está hipnotizado. Você não vê o tempo passar, né? E para você ler durante 1 hora, é uma leitura bem densa, né? Você consegue absorver muita coisa e até cansa fisicamente, né? Mentalmente. Agora ali, 1 hora você passa voando, né? Sim. E hoje também já tem estudos dizendo que é pela primeira vez na história a geração dos filhos são mais burra do que a dos pais. Claro que tem exceções, é uma regra que trabalha com estatística. E que até o QI dos pais hoje é mais alto do que dos filhos. E uma das explicações é que essa geração é muito copia e cola, né? Ela é muito distraída com imagem, com coisas fáceis de digerir. As pessoas não querem ler um livro, um clássico, elas querem ler o resumo. Né? Dá lá o resumão. Eu ver um vídeo do YouTube que se for um vídeo longo, não, eu quero um vídeo curto. Né? Então, isso faz a pessoa também a se acostumar com coisas rasas. Ela nunca tem uma profundidade. Mas eu acho... Realmente, eu não sei exatamente essa coisa do QI, porque o QI sempre é meio até discutível, né? Mas eu acho que houve um emburrecimento geral da sociedade. Sim. E eu acho que os pais... eu acho que os pais, se tem algum QI ainda que sobra, foi antes desse período. Porque depois ele emburreceu igual. Eu acho que as pessoas hoje, a gente... tende, aí uma coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado aqui é o seguinte, né? Quando te fala da geração atual, é claro que aqui nós estamos falando num ponto de vista crítico para pensar, mas a gente tem que sempre cuidar para não parecer ressentido, né? Porque o que acontece? Os mais velhos têm um eterno ressentimento com os mais jovens por serem mais velhos, por estarem mais perto da morte. Né? Então, sempre aquela história, no meu tempo que era bom, né? Não sei o quê, fica aquele rancoroso, né? Essa juventude de hoje não ouve música decente. Né? Então, é só isso que a gente sempre tem que cuidar. Mas que eu acho que inegavelmente houve um emburrecimento pela própria forma do acesso à informação, né? Que o acesso de leitura é uma formação intelectual. O acesso de imagem é outra, muito mais raso, né? E eu acho que a forma, exatamente, o conteúdo que eu quero consumir, por exemplo, eu vou ver um vídeo no YouTube, mas se tiver 20 minutos, talvez eu já não veja todo. Então, quando tem o vídeo de 1 minuto que me explica, e claro, aí você faz um processo de retirada do conteúdo realmente, simplifica de uma forma que fica tão mastigado que não é aquilo. E é justamente a parte de mastigar o conteúdo que faz com que a gente tenha um senso crítico, que faz com que a gente seja inteligente, digamos, que não tem mais hoje em dia, porque a gente consome vídeos de 1 minuto. Bem lembrado. Eu acho que o que distingue o inteligente e do superficial é justamente isso. E a gente vê muito isso nas redes. As pessoas nem entendem muito do assunto e elas se metem a dar opinião. E se você fizer algum questionamento um pouco mais... Não, já é meio desvia. Porque não tem esse repertório para debater. Por isso até a ideia do nosso programa foi esse. Vamos conversando, é justamente para a gente trazer um pouquinho mais de profundidade nos assuntos. Para não ficar só naquele verniz. Tem um conceito, eu não sei qual ator alemão, que fala sobre a semicultura.
ele fala que ela deve ser combatida, a semicultura, porque é uma coisa interessante que ele, acho que foi nos anos 40 até, e hoje seria muito mais atual que ele escreveu, que é aquele conhecimento superficial, sabe? É uma coisa, a pessoa por alto, ela viu uma coisinha e dominou aquela coisinha, e não é aquela coisinha, né? A coisa é mais profunda. Sim. Né? É exatamente isso que vocês estão dizendo, né? E também eu não sei se vocês concordam, queria saber também a tua opinião, Luiz, porque eu e o Djalma somos de um tempo que nós tínhamos utopias. Então, as diretas já, nós queríamos votar para presidente da República, era uma utopia. Né? As pessoas, uns tinham como utopia a reforma agrária, outros tinham por utopia. E hoje a gente vê, até aquelas jornadas de 2013, né? A gente viu que cada um tinha o seu pedido. Um queria a volta dos militares, outros queriam que baixasse a passagem de ônibus, outros queriam a torcida organizada, outros queriam educação, saúde. Nós estamos perdendo um pouco essa capacidade de ter uma utopia, uma bandeira. Né? Então hoje as pessoas, você é um socialista, você é um ecologista. Eu não vou dizer que você não encontre alguns utópicos, mas Sim. é uma minoria. Sim. As pessoas estão mais preocupadas com o que eu vou fazer sexta-feira. Né? Não parece isso para vocês? Eu acho que tem bastante a ver com... A minha geração começou a pulverizar, parece que... E não em tom de crítica. Eu acho que isso muitas vezes permite uma vivência, uma experiência aqui na Terra... E não sendo, enfim, espírita, nem nada, mas assim, enquanto seres humanos que estamos vivendo aqui, permite que, sem esses princípios, sem essas utopias, a minha vida não precise sempre ser uma guerra. E claro, isso tem o seu ponto positivo, que seria... Fica mais leve, né? Mas tem esse ponto de ficar mais leve, só que também fica... O ponto negativo parece que a gente nunca tem muito que... tava afim disso, mas nem é tão importante para mim mesmo, eu vou para lá. Daí vai para lá, vê que não era aquilo mesmo e fica meio que... é o que acontece, né? Fica no trabalho, nos relacionamentos, nos amigos. Você pode ver amigos também. Como muda isso? Você é amigo, está fazendo um curso ali de fotografia, uma pós, você tem amigos ali. Acabou o curso, você não é mais amigo. Sim. É difícil uma amizade ganhar terreno. Sim, né? Antigamente não era assim. Não sei se é porque não tinha muita opção, não tinha muita coisa para fazer. Então, uma das coisas era ligar para o amigo e ir sair com o amigo. Hoje você fica no teu quarto, cheio de distração, entretenimento, e você troca tudo pelo entretenimento. O amigo, a namorada, o livro, o sexo, que hoje também já dizem que as pessoas estão tendo menos relações sexuais do que na nossa geração. E mais uma coisa virtual, agora, veja, porque dentro do quarto, no meu tempo, é meio ridículo falar isso, porque meu tempo é hoje, né? Meu tempo que você era meu tempo que era jovem. Adolescente. Se eu ficasse no quarto, nada aconteceria. Exato. Porque meu quarto não tinha nada. E hoje tudo acontece. E hoje você traz um mundo para dentro do seu quarto. Sim. Então, se eu tivesse a fim de ter uma relação sexual, fazer qualquer coisa, isso demandaria um trabalho, né? Eu ia ter que sair de casa, eu ia ter que isso. Comprar uma revista tinha que ter 18 anos. Enfim, mas você, para ter um relacionamento com pessoas, demandaria um esforço, né? Hoje não, né? Você tem ali o quarto e, por falar em prazer, assim, eu também vi que o videogame, ele atua numa área do cérebro de prazer semelhante ao sexo, ou a mesma área do sexo. Então, o gozo do jogo... Passar uma etapa para outra. Isso tem a ver com essa satisfação. O efeito winner, que eles falam, né? Então, o quarto nosso era isso, né? Um quarto que não tinha, só tinha cama. A gente não ficava muito no quarto porque não tinha muito o que fazer. Assim, hoje em dia ainda, e talvez isso justifique o fato dos jovens hoje fazerem muito menos sexo do que os seus pais, por exemplo. Porque ainda exige esforço. Só que hoje em dia nós temos prazeres muito mais fáceis, que não exige esforço algum. A pornografia, por exemplo, qualquer celular hoje em dia você tem acesso a sites pornográficos que o prazer é o mesmo, basicamente. Você vê lá os corpos e tudo mais, enfim.
E eu não preciso sair do quarto, não preciso falar com ninguém, e ainda é difícil. Não precisa ir na banquinha comprar nada. Não sai de casa, Sim, né? e Luiz, e eu volto, tudo que a gente fala, por isso que eu não quero fazer nenhum etarismo disso, porque realmente, hoje, entre os adultos, um dos maiores vícios é pornografia. Homens casados são viciados em pornografia. Então, não é nenhuma questão do jovem ser viciado em pornografia, porque seria uma via mais fácil, mas para os adultos também Porque se tornou acessível. Exatamente, também, estimulado. Existe uma indústria da pornografia. Sim, hoje a internet, que estimula, que vende. Sim, e hoje o fato novo é que as mulheres também, não vou dizer todas, mas muitas mulheres passaram a gostar de pornografia. Porque na minha época, por exemplo, era só homem, era uma coisa muito do universo masculino. Passaram a consumir, porque gostar talvez já gostasse. Bom ponto. Passaram a consumir pornografia, né? E a gente vê também, por exemplo, no Japão, eu vi uma entrevista, uma reportagem interessante, eles ensinando as pessoas a conversar no modo presencial, a namorar, ao primeiro encontro. Tem um curso lá para o japonês de 20, 21 anos, porque ele está tão acostumado só a ficar lá no quarto dele. Sim, protegido, né? Protegido, ali no escuro. Daí vem o dia do date, né? Ele marca o encontro, só que daí ele não sabe o que falar, não sabe o que perguntar, nem ele nem ela. Então tem curso no Japão, e o oriental geralmente é mais tímido, né? Ocidental, dependendo, italiano, por exemplo, ele às vezes é mais efusivo, né? Então, tem cursos, eu achei interessante, imagine curso, ó, quando você chegar no McDonald's, primeira vez com a moça, pergunte para ela, e você, como tá? O básico, né? A existência básica. Tem muita timidez entre os teus amigos, ou como que é? Nas baladas hoje... Balada eu sinto que é um pouco mais... Porque você já tá ali no tete a tete, né? Então já é diferente. Mas assim, quando você tá conversando com uma pessoa no virtual e passa pro presencial, é estranho, porque não é a mesma conversa. E muita gente tem uma baita desenvoltura para conversar. No digital. E aí você vai conversar, a pessoa... e assim... E eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais inibida, mas ainda assim gera um... Porque... uma conversa, quando não tem um tempo de... Porque essa é a vantagem de mandar mensagem também. Você manda, eu posso pensar na mensagem, Sim. 2 minutinhos depois eu mando, mas no presencial não. Sim. Você pergunta, eu vou ter que ao responder. vivo. E a tua reação, né? Você está vendo a reação, Sim. né? Você não está atrás dos emojis, né? Mas Exato. Você está com o teu Quando emoji você sorri, você tem que sorrir, né? real, né? Analógico, teu emoji. O bom e velho. É o bom e velho emoji, né? Mas você veja também como também tem toda uma ambientação para não conversar muito, né? A balada, aquele som alto. Então sim. ali não é muito para você conversar. Não. É meio para você bater um olhar, consumir, abraçar. Tanto que tem gente que fala, não, fiquei com 3, com 4 na mesma noite. Exato. Se fosse um troféu ali também, no carnaval, tem muito. Sim. Eu acho que a dinâmica da balada é muito específica, assim, né? Mas realmente, eu sinto que essa é uma das diferenças também. O fato da gente poder estar 24 horas conversando com alguém, isso é muito novo. Porque mesmo 10 anos, 15 anos atrás, que tinha, por exemplo, MSN ou Orkut, você mandava uma mensagem, era mais difícil ter acesso à internet. Então, assim, eu mando a mensagem, vou ficar uns dias sem saber o que a pessoa vai responder. Hoje então, tem uma assim, ansiedade. Exato, porque ou e-mail ainda. Ou carta. Pior ainda. avós, Porque nossa, assim, mandei, beleza, sigo minha vida. Hoje em dia não. Eu mando a mensagem, mando uma mensagem lá, tô dando em cima de alguém, mando uma mensagem meio... Aquela mensagem... Insinuante. Exato. Aquela que é o... Isso, que daí você fica meio Aí se a nervoso. pessoa demora um pouco para responder, você diz, Exato. porra, que merda. Eu fico o dia inteiro. Por quê? Porque você tá o tempo todo. É muito rápido. E aí, quando a pessoa já demora, você, meu Deus, o que aconteceu? O que eu mandei? Será que não tá afim? Visualizou, mas não respondeu. É uma ansiedade. E assim, é o dia inteiro. Porque hoje em dia você pode conversar o dia inteiro com alguém. Na época do telefone, mesmo no telefone que é assim, eu posso ligar quando eu quiser, eu converso, a conversa acaba, eu vou fazer minhas coisas, você vai fazer as suas. Hoje em dia, eu mando mensagem pra pessoa, tô com meu celular, vibrou, eu tô no meio do banho, eu posso responder. Tá online. Tá online, e assim, isso cria uma ansiedade. Agora, veja, eu tenho uma coisa que eu acho melhor nos tempos de hoje. E eu gosto muito, o Djalma sempre corrige,
que ele sempre fala assim, mas não são só os jovens, os adolescentes. Ele acha que esses reflexos atingem todo mundo. Né? Então, todo mundo está ansioso, todo mundo está lendo menos, todo mundo está emburrecendo. Você sempre faz essa observação e você tem razão. Para não ficar aquela coisa muito nós e... Não, nós estamos também nessa toada aí, né? Mas eu vejo uma vantagem, talvez até mais uma que eu apontei aqui. É uma geração mais sincera. Você pode ver, antigamente as pessoas tinham aquele casamento, né? Estou casado aqui com a minha mulher faz 40 anos, mas nem dormem na mesma cama, tão infelizes. Hoje as pessoas são mais sinceras. Se elas estão, é porque elas querem estar. Elas não têm nenhuma vergonha, nenhuma resistência de dizer, até muito pelo contrário, é uma coisa até meio fria, né? Não quero mais, tchau. Seja o emprego, o amigo, deleta a pessoa, a namorada e tchau. Mas existe uma sinceridade. Sim. Eu acho assim que tudo tem aspecto positivo e a sociedade está em transformação muito rápido, né? Nós estamos vivendo épocas vertiginosa de mudança, né? Porque essa questão da juventude hoje, você pode falar, não, falta comprometimento, não sei o quê, bababá, mas veja, nós tínhamos uma cartilha, talvez até capitalista mesmo, né? De você vai estudar, você vai fazer o vestibular, você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar naquele curso que você fez, a vida, daí você vai casar, você vai ter filhos e vai ser isso a tua vida, né? Não existe esse questionamento de alternativas. O teu destino era aquele. E se você não se adequasse àquilo, você era outsider, você era o frustrado, né? Quem não ticou tudo isso aí era o perdedor. Só que muitos que ticaram tudo isso hoje estão alcoólicos, tomando antidepressivos, tomando remédio para dormir, né? Daí o jovem talvez ele esteja pensando, poxa, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Será que é esse barco que eu quero entrar, né? Pô, tô vendo meu pai aí, tá falando que ele é rico hoje, ele tem isso ou tem aquilo, mas é um frustradão, é um cara... Tanto que às vezes você vê o filho e diz assim, o que você vai ser quando crescer? Eu só não quero ser juiz que nem meu pai. Eu só não quero ser advogado que nem meu pai. Eu só não quero ser médica que nem minha mãe. Bem isso que o John falou. Que às vezes ele fala isso aí, né, que eu tô vendo nos meus pais aí, que nem todo checklist certinho, mas tão infelizes, estão sempre irritados. Sim. Então é uma geração mais autêntica, mas ela se perde nas opções, como o Luiz falou. Sim, né? Porque é um paradoxo, né? Sim. E vai justamente nessa questão assim da balança entre o aspecto positivo de você quebrar mais caixas, porque daí eu já não me encaixo e a questão das bandeiras, eu não me encaixo na bandeira do ambientalista, eu não me encaixo na bandeira do comunista, sabe? As fronteiras são cada vez mais fluidas, só que isso tem um aspecto positivo de que eu vivo sem tantas amarras, mas isso é um aspecto negativo, para onde eu vou, eu posso escolher tudo, Fica meio fútil também. Exato, se eu posso escolher tudo, sabe a diferença entre o tudo e o nada, se tem tudo, na verdade não tem escolha alguma, e é difícil comprometer porque querendo ou não, quando eu escolho A, eu deixo de escolher o alfabeto todo, o resto do alfabeto todo, né? E será que não seria mais feliz com o B, com o C? E é bem o que você falou, porque como tem muita opção, e você acha o B legal, mas você diz, poxa, mas se eu procurar um pouco mais, eu vou achar o C, o D. Só que daí quando você viu, você passou o ano inteiro procurando e não curtiu nada. A gente tem uma dificuldade de focar nas coisas. Tanto que hoje tem meditação, as pessoas ensinando a você ficar presente, os mentores de qualidade de vida, mentores de relacionamento, que eles estão nos ensinando, nos retomando coisas simples, mas profundas, comer devagar, respirar, né? Que nem o Djalma no Instagram dele, volta e meia dá essas pílulas, essas dicas, né? De faça uma coisa de cada vez, porque a gente antes se vangloriava de dizer, não, eu faço um monte de coisa, eu estou vendo a TV e estou respondendo o WhatsApp, estou com o caderno aberto, mas hoje já tem estudos dizendo que quem faz muitas coisas ao mesmo tempo não tem a mesma qualidade. Sim, porque o cérebro ele não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, não consegue, ele vai diluir a atenção, mas não dividir a atenção, né? Ele vai...
E é isso, mas agora também, agora fazendo um ponto crítico em relação à juventude, é muito cômodo ter várias opções e vários dilemas quando alguém paga as contas para. Sim. Não é? Né? Daí eu posso me dar o luxo de ficar. Cara com 40 anos e não sai da casa dos pais. Eu não sei o que eu quero, tal, mas enquanto isso tem alguém pagando as contas. Aqui, Luiz, veja, eu queria até saber a tua opinião. A família, ela cria um modus operandi, assim, um jeito de funcionar, e eu acho que os pais, nós como pais, acabaram idealizando demais a infância, porque a infância é a melhor época, que não sei o quê, e tal. E também acho que muito também dos pais, nós queremos ser jovens, né? Tem toda aquela coisa da moda hoje ser voltada para a juventude, né? Comportamentos dos mais velhos imitando os jovens, né? Que o jovem é legal. Aí, será que não existe aí um pacto de continuidade em que os pais não querem perder esse domínio sobre os filhos e os filhos não sair da zona de conforto, né? Um desejo de continuidade, porque aí será que falta desejo? Porque já que você tem tantas necessidades supridas, o que sobra de desejo, né, para você querer? Não, eu quero. O que quer, né? O que eu vou querer, né? Então, roupa passada, comida, internet, ter meu quarto, minha namorada vem aqui, fica aqui comigo em casa. É que hoje em dia as coisas estão um pouco mais liberais. Sim, antigamente você tinha que fazer longe de casa. Sim, pois é. Ter o teu lugarzinho e isso dava um estímulo a mais para você sair de casa logo, mandar na minha própria vida. Mas tem na minha perspectiva, tem muito a ver com essa falta de valores, assim, porque eu sinto que meu pai tem 62 anos. Ele veio de uma geração que a preocupação era não passar fome. A preocupação dele, da família dele, realmente ele tem uma origem muito humilde, era não passar fome. Eu, felizmente, nunca passei por insegurança alimentar, insegurança habitacional, nada disso. Então, realmente, tem muito mais tempo para pensar sobre os dilemas. Exato. E daí as coisas vão ficando muito... E não é uma crítica, não estou falando que eu tinha que passar fome para valorizar. Eu não gosto desse discurso também. Mas, assim, o dele era muito mais fundamental, porque a vida dele dependia disso, e o meu é mais fútil, digamos assim. Não fútil no sentido de que não vale, mas é mais abstrato, porque, igual vocês falaram, assim... a roupa tá passada, a conta tá paga, e eu não preciso... Tem muitas pessoas hoje com quase 40 anos e que não saem da casa dos pais, se vale acomodaram. A pena. E não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa que eles têm essa tradição, que quando o filho tem ali 16, 17 anos, eles já mandam... Os Estados Unidos, mas já tem um contra-movimento, que é assim, isso aí dos Estados Unidos durante muitos anos, quando você vai para a universidade, ele vai morar, geralmente a universidade eles fazem em outra cidade, né? Em outra cidade que não a dos pais. E daí fica morando no alojamento. E ele, quando volta, o quarto dele já virou sala de ginástica, já não tem mais esse espaço. E durante muito tempo era vergonhoso o jovem que voltava para casa para morar com os pais. Era um sinônimo de derrota. E hoje parece que já está começando a ter um movimento de que jovens estão voltando a ficar em casa, né? E às vezes também o casamento dos pais já também não está grande coisa. Às vezes a volta do filho é interessante, né? Porque tipo assim, meu marido lá é um chato, a esposa é uma chata, ninguém aguenta ninguém. Sim, então ele quer que o filho volte. Então que nem você falou, há um encobrimento, você vai querendo dissimular e fica meio neurótico, mas meio bom para todo mundo, né? Você finge que está bom para você. Eu queria trazer um outro assunto aí, nós estamos quase terminando, o neotribalismo. Existe um sociólogo francês, Michel Maffezoli, que ele fala que hoje nós temos a era das tribos urbanas. E ele fala um neotribalismo, assim como os índios tinham as tribos, nós temos hoje as nossas tribos urbanas. Nossa galera, a galera do churrasco, a galera da bebida, a galera do direito, da torcida organizada, a galera do futebol. E nós temos uma necessidade de pertencimento. Você tem que pertencer a alguma galera, senão você se sente excluído.
mas ao mesmo tempo a gente também gosta de ficar sozinho. Como que é isso, Luiz? Há essa necessidade de estar na galera, mas há também a necessidade de estar sozinho no teu quarto? Eu acredito que o fato de novo, o nosso quarto nos dá tanta possibilidade de prazer, desestimula que a gente vá para a rua. E na minha perspectiva, o fato de você estar no grupo, realmente, presencialmente, faz até com que eu falo isso pensando, por exemplo, naqueles grupos de rock que tinham dos emos, todo mundo se vestia igual e aquilo era muito legal, porque era o grupo, se identificava. Eu lembro que tinha um pessoal que ia nos shoppings com aquelas roupas mais soltas, assim, com piercing. Tinha os vileiros também, que assim, era uma tribo mesmo, mas hoje em dia eu não vejo tanto isso. Sim. Até porque parece que as ruas estão ficando meio... não tem tanta relevância. Hoje em dia parece que a internet é muito mais... E não tem grupo na internet, né? Eu vejo algumas coisas no Twitter, talvez, que façam sentido com isso, mas... O cyberespaço hoje parece que é mais importante do que o espaço presencial. Tá virando né? o novo real, né? Exato. E assim, eu acho difícil identificar grupos na internet da forma como a gente identificava antes, assim, quando eu era pequeno, por exemplo, que eu achava muito legal, você conseguia ver na vestimenta, porque aí acho que vai muito dessa ideia da tribo, porque eu realmente pertenço a esse grupo, eu preciso me vestir igual a ele, preciso falar igual a ele. Essa linguagem. Exato. E é legal, assim, te dá um senso, não, eu tô com meus amigos e a gente até é meio igual. E hoje em dia não tem mais isso. Parece que até esse conceito já ficou meio datado, né? Ele falou agora, eu pensei isso, que isso também já virou um pouco. Isso. Já não é também tão marcado, né, o neotribalismo. Aqui eu tinha até separado uma frase da música do Belchior, Como os Nossos Pais, e estava refletindo se ela seria ainda atual hoje. Porque, abre aspas, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, isso fez sentido no passado porque... falava de uma época de jovens que lutaram contra uma ditadura, foram às ruas, foram perseguidos, quebraram padrões, né? Foram revolucionários, utópicos, né? Só que foi passando o tempo, eles foram se rendendo aos encantos do capitalismo, né? Da zona de conforto, e eles passaram a viver exatamente como os pais deles, que eles tanto criticavam. Né? A gente vê muita gente aí da esquerda mesmo, né? que era radical e acabou se acomodando pelo vil metal, né? Como diz a mesma canção. Né? Então, eu fico pensando, será que o jovem de hoje, Luiz, ele vai viver como os pais ou vai ser uma vida diferente, né? O que vocês acham? E tem uma música do Legião Urbana também, né, nesse sentido, né? Que aquilo que a gente mais critica nos nossos pais, às vezes a gente, quando você vê, você está repetindo alguns erros. Isso é recorrente, né? Mas assim, o estilo de vida, eu quero saber, assim, o que será que eu... Eu acho que não. Uma das diferenças que eu sinto que marcaram a diferença de gerações é essa troca de informações, a quantidade de informação que a gente consegue consumir o mais rápido possível. E a minha geração foi bombardeada por informação o tempo todo, inclusive hoje em dia com informações falsas e tudo mais. É a era da informação, independentemente de se verdadeiro ou não, o que importa é a informação chegar. Só que isso está se transformando de uma forma que as transformações são tão rápidas que isso faz com que o intervalo de tempo, digamos 5 anos que se passem, vai ter mudado já muita coisa. Então, assim, os intervalos vão ficando cada vez mais curtos. Então, alguém que nasceu esse ano já não vai ter vivido a mesma experiência, justamente por conta das inovações e tudo mais, de alguém que vai nascer ano que vem. Então, porque, por exemplo, hoje eu não sinto tanta diferença entre eu e uma pessoa que nasceu 5 anos antes de mim. Porque a gente acabou vivendo algumas coisas, acompanhava os mesmos programas de TV parecidos. Só que, sei lá, minha irmã, são 6 anos de diferença. Ela já tem uma abordagem da vida e a forma como ela consome a vida é muito diferente da minha, por exemplo. E são só 6 anos. Eu acho que isso vai ficando cada vez pior, entre aspas. Que vai diminuindo os espaços para sair de uma geração para outra. Eu queria trazer uma última questão, mas me parece importante,
esta geração de hoje, ela está menos preconceituosa, principalmente com as relações homoafetivas, com aceitação das diferenças. Por outro lado, nós temos aqueles grupos conservadores que são cada vez mais intolerantes quando vão percebendo que a mulher já não é mais submissa. Mas como assim? Às vezes o pobre também anda de avião, mas como assim? Quando eu vi as pessoas dizendo, agora até o pobre anda de avião, né? O gay agora, quando ele está se expressando, como assim? Então me parece que nós estamos vivendo assim, um momento, ao mesmo tempo, de menos preconceito, porque você consegue aceitar mais duas meninas namorando, dois meninos namorando, como que é trisal, hoje já se fala em trisal, mas também você vê que tudo aquilo que muda também cria uma resistência. Como é que você vê isso, Djalma? Afinal, nós estamos mais tolerantes ou mais intolerantes? O que você disse, né? Eu acho que nós podemos dividir bem dois tipos de pessoas que convivem hoje, né? Por isso que falo tanto em polarização e tudo, né? Uma nova geração, um novo pensamento de tirar rótulos. Eu acho que os rótulos, você é pobre, você é gay, você é isso, ou você é hétero, cada vez mais principalmente as novas gerações, entendem melhor a diversidade do ser humano, né? Essa coisa. E ao mesmo tempo isso é a vertigem da liberdade, que fala que gera angústia e tal. Ao contrário, nós temos aquelas pessoas conservadoras que querem conservar e manter a tradição, né? Muito por medo, muito por, né, questões psicológicas também, ou questões financeiras também, porque convém conservar aquele modelo, né? Mas eu vejo bem esses dois polos, né? Eu espero sempre que vença o polo do não rótulo e da liberdade, né? Mas eu vejo assim. Eu também sou do time do Djalma, eu acho que a gente tem que ter mais diversidade e tudo mais, mas eu acho que a intensidade dos discursos de violência vão aumentando conforme esse grupo vai ficando, e a tendência é que esse grupo vá ficando realmente menor, felizmente, na minha perspectiva. Porque para eu defender o meu grupo, que já está ficando mais já tem menos adeptos, eu preciso botar mais força naquilo. Então, tá tudo os valores estão se perdendo, eu vou ser o grande defensor e eu tenho que... É aquele tiozão que manda fake news, que possa... E esse grupo é muito ativo, é impressionante. Justamente por isso, porque eu tô perdendo a guerra, eu tenho que dar o meu máximo. Sim. E assim, felizmente, na minha perspectiva, é que as coisas vão realmente se pulverizando a ponto de a gente ter uma experiência com as outras pessoas cada vez mais tolerável, assim, respeitando as individualidades de cada um. Eu vi ontem um vídeo do Frei Beto, muito interessante. Ele fala assim, por que hoje está tendo mais intolerância ou mais tensão? Ele falou porque antes o branco não convivia com o negro num cinema, o hétero não convivia ao lado de um casal homoafetivo se beijando. Então, como hoje isso também está havendo, digamos, uma integração, uma incorporação, aquilo que era antes embaixo do tapete, não incomoda ninguém, faça o que você quiser, mas não na frente de nós, dos grupos hegemônicos, dos grupos heterotópicos, né? Ou tópicos. Então agora está tendo mais isso. E bem lembrado por você, Luiz, parece que nessa guerra, parece que tem uma disputa, né? Eu estou perdendo, então tem que mostrar que essa questão do aborto, essa questão do armamento, ou essa questão da ditadura, e fica aquela chatice, às vezes, né, de começar a querer defender a sua bandeira. Sim. E até porque, que nem você falou da homossexualidade, muitas pessoas são héteros socialmente, mas na terça e quinta tarde não são. Então é isso, né? Então, e aquilo que incomoda a pessoa é porque mexe com a pessoa, né? A questão da homossexualidade, por que ela é tão atacada, né? Porque mexe com coisas que mal resolvidas, que não querem ser mexidas, né? Então, se aquele grupo não existir, talvez
ele me deixe mais confortável com a minha escolha. A partir do momento que eu vejo esse grupo ganhar força e demonstrar, por incrível que pareça, felicidade, isso põe em xeque demais o meu silêncio, a minha meu opção. silêncio, né? Tá certo. Meus queridos, nós terminamos aqui mais um episódio. Nós queremos deixar o teu contato, Luiz Henrique, nas redes sociais. Diga lá para nós onde que você anda. Eu só ando no Instagram mesmo, é lima.luizh, Luiz com Z. E uma pergunta que talvez alguns vão querer saber, você está comprometido ou não está comprometido? Não No momento não. Mas pode ser que, como essa sociedade é muito rápida, pode ser que quando for ao ar esse programa ele já esteja comprometido. Nada garante. Djalma, seu contato. O @Djalma Filho Mentor. E vamos conversando. E o seu? Vamos conversando. O meu @dalegrave_neto. E também se inscreva no nosso canal do Instagram e do Spotify. Um abraço. Até o próximo. Vamos conversar.